Olá, crianças, como vocês estão? Bom, hoje é dia 20 de abril de 2021, terça-feira. Estamos aqui para mais uma aula de português e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, sobre texto de ficção científica, especificamente romance de ficção científica, tá bom? Nós vimos na aula passada que esse romance de ficção científica são textos geralmente criados pensando no futuro. Eles trazem assuntos, abordagens que a gente chama de futuristas, ou seja, coisas que ainda não existem na época em que aquele texto está sendo escrito, tá? Então, é coisas que eles desejariam que tivesse no futuro, São colocadas nesse texto. É uma narrativa, um texto narrativo, e é usado muito da imaginação justamente por pensar em coisas que ainda não existem, tá bom? Então, vocês leram um pouco, Ainda é muito, mas comparado ao texto completo, É de um romance chamado 20.000 Léguas Submarinas, Do autor Júlio Verne. Esse autor, ele viveu entre 1828 e 1905, ou seja, há muito tempo atrás. Então, tudo que ele escreveu nesse texto, talvez para você, ou seja, tenha nada a ver com coisas futuristas, são coisas que já existem, até muito simples, mas para aquela época, quando ele escreveu, olha, foi há muito tempo. Então, para ele eram coisas que ele pensava, almejava em alcançar, que existissem um dia, tá bom? Então, olha só, o que vai acontecer na nossa aula de hoje? Vocês vão novamente ler o texto. Eu acredito que se forem fazer atividade vão ter alguma dificuldade, por não lembrar direito do texto. Então, faz a leitura novamente, depois vão responder a página 7, que é a continuação da atividade. Na página 7, questão 3, ele diz assim, de acordo com o texto, o que é o Nautilus? O que é o nome? O nome Nautilus se refere ao quê? A uma roupa de mergulho, a uma ilha ou a um submarino? Vocês identificam, e lá ele fala o Nautilus é o quê? 4. Releia o trecho em que é feita a descrição de uma sala dentro do Nautilus. E no salão havia exemplares de fauna e flora suficientes para me manter estudando por anos a fio. Para me manter estudando por anos a fio. Aí o que ele quer saber? Letra A. Fauna e flora são substantivos coletivos, Pesquise e complete as frases. São substantivos coletivos. Coletivos é quando a gente se refere a um conjunto de elementos, Quando nós temos, por exemplo, peixe, nós temos o coletivo cardume, é quando nós temos vários elementos juntos, ou seja, vários peixes. Então, o coletivo de peixes é cardume. Então, fauna é o coletivo de quê? É isso que ele quer saber. E flora também. Então, vocês vão pesquisar. Se já souberem, coloca. Se não, pesquisa. Fauna, e flora é o substantivo coletivo de... Aí vocês colocam aí. B. A expressão a fio nessa frase significa em sequência, sem descanso ou pausadamente, devagar. E aí? Questão 5. Qual é a principal ação? Ou seja, o que fazem os personagens? Aí vocês vão me dizer o que fazem os personagens nesse texto. 6. Um dos personagens recusa o convite para o passeio submerso. Que personagem é esse? Capitão Nemo, Conseil, Ned ou Aronnax? E aí, qual é? Só marcar com um X. E por último, por que ele recusou o convite? São vocês que vão me dar essas informações, tá bom? Temos também página 8, questão 7. Ao chegar ao fundo do mar, Aronnax descreve o que vê. Releia. Eu me senti como se estivesse em outro planeta. Parecia não ter peso, caminhando pela areia macia, rodeado de estranhas plantas, pedras, corais, conchas, peixes de todas as cores imagináveis. Algas compridas balançavam graciosamente à nossa volta, como fitas sob uma luz trêmula. Extasiada com tamanha beleza, tive vontade de dizer a Conseil o que sentia, mas o capacete me impedia de falar. Aí, letra A. Identifique com setas os substantivos que as palavras
Identifique com setas os substantivos que as palavras em negrito acompanham. Então, vocês vão olhar aí nesse texto, tá? E vão com seta, uma setazinha pequena, não precisa ser muito grande, não. Vocês vão indicar, tá? Tem a palavra em negrito e vocês vão indicar com uma seta qual é o substantivo que essa palavra acompanha. Só isso. Vocês vão ligar, como se fosse ligar, mas só puxa a setinha. Esse substantivo está acompanhando esta palavra, tá bom? B. Leia agora a palavra graciosamente, tá? Só uma dica aí da letra A, se vocês observarem, essas palavras que estão em destaque são o quê? Adjetivos. Então, vocês só vão me dizer qual é o substantivo, qual é o substantivo que esse adjetivo está se referindo. Só isso. Eu nem dá essa dica a vocês, mas eu achei melhor para facilitar a vida de vocês. Então, B. Leia agora a palavra graciosamente. Graciosamente, pronuncia aí. Identifique com seta o verbo que acompanha essa palavra. Então, vocês antes identificaram as palavras que estavam em negrito, né? Vocês identificaram o substantivo que acompanhava essas palavras. E agora ele pede que graciosamente você também identifique, mas identifique com seta o verbo que acompanha essa palavra. Então, observe onde está a palavra graciosamente, identifica também com uma seta o verbo, tá bom? C. As palavras destacadas ajudam a expressar a emoção do personagem em relação ao fundo do mar. Que emoção é essa? E aí? Qual é a emoção que esse personagem está sentindo? Você pode até citar que personagem é esse, dizer o que ele sente, tá bom? 8. As emoções dos personagens podem ser percebidas pelas ações e falas deles. Copie no quadro o trecho em que a emoção aparece e escreva o nome do personagem. Então, ele traz aqui 3 emoções: coragem, medo e espanto. Ele quer que você traga do livro um trechinho, tá bom? Sobre essa demonstração dessa emoção. Um trechinho que fala sobre coragem. E qual é o personagem que demonstra coragem? Sobre o medo. Traz lá um trechinho que demonstra medo, que na fala dele você percebe o medo. Diz também quem é o personagem, assim como em espanto, tá bom? Só isso. É super simples a atividade que tem no livro. Vocês também receberam aí uma folha, tá bom? Essa é uma atividade super simples, é mais pra gente relembrar um pouquinho de uma data comemorativa que nós tivemos domingo, né? Dia 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, tá? E nós não poderíamos deixar passar desapercebido. Claro que a gente está sempre incentivando aqui a leitura, pedindo para vocês lerem os textos do livro, né? Os pais de vocês em casa, menino vai ler. Então, é um dia a ser comemorado, né? Por haver esse incentivo à leitura de muitos autores, principalmente quem deu o pontapé aí, digamos que inicial, Monteiro Lobato. Nós temos Ruth Rocha, temos vários outros que trazem livros com essa abordagem infantil voltadas a vocês. Uma leitura mais, digamos assim, mais simples para que vocês possam compreender, não é mesmo? Então, a gente já falou muito sobre o Dia do Livro Infantil. Se nós estivéssemos na escola, nós estaríamos comemorando de maneira diferente, né? Essa data. Mas, como nós estamos aqui ainda com essas aulas remotas, eu estou mandando para vocês uma atividade e ela tem muito a ver com o conteúdo que vocês trabalharam ano passado, que é sobre biografia, né? Como eu falei, o Dia do Livro Infantil é comemorado exatamente numa data em que se comemora, né? Pensando no Monteiro Lobato, pensando nele, no Monteiro Lobato. Então, eu quero que vocês criem a biografia do Monteiro Lobato. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão pesquisar as informações mais importantes e vão colocá-las aí nessa folha de acordo com a orientação a ser seguida, tá bom? É uma atividade também super simples. Eu espero que vocês compreendam. Lembrando sempre que qualquer dúvida, fala comigo que eu estou à disposição para ajudar, tá bom? Então, beijos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.